Vamos lá, galera. Então, continuando a estrutura do while, né? Então, terceira estrutura de repetição das principais, né? Então, são as três principais estruturas de repetição. A estrutura do while é conhecida como estrutura de repita até. Por quê? Porque ela tem algumas características diferentes das outras duas, bem diferentes. Estrutura do while, então, ela permite que um trecho do código ele fica repetindo igual, só que a diferença em relação à estrutura enquanto é que ela testa somente ao final, né? Então, então quer dizer que o meu código é executado pelo menos uma vez. Então, toda vez que ele vai executar, ele pelo menos é executado uma vez, porque depois que vem a minha verificação. Então, o meu while vem depois, né? Então, vem meu bloco de execução e depois vem meu while. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai repetindo, né? Olha a diferença entre os dois aí, né? Então, o while fica em cima, minha condição, eu tenho minha inicialização, meu incremento, meu do while fica, né? Inicia, repita, ele vai repetir até enquanto essa condição aqui, né, for falsa. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai ficar repetindo. Quando for falsa, ele vai sair, tá? Então, bem simples, né? Então, a estrutura, quando a gente compara elas. Então, for, eu tenho os três parâmetros dentro, while só condição, do while condição ao final. Um exemplo, um resumo de tudo. Pessoal, como é que funciona isso na prática, né? Tinha um código lá de exemplo, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui, ó. Interessante. Então, olha aqui, ó. Então, se a gente pegar esse código aqui de exemplo para vocês, eu tenho uma estrutura aqui do while e esse código de exemplo, o que vai acontecer? Ele inicializa em C, 0, o C inicializa em 0, aí o C vai ser 0 aqui no nosso início, ele vai incrementar 1, enquanto C for menor ou igual a 10, ele vai repetir. Então, quer dizer, ele vai repetir até ele chegar a 10. Chegou a 10 aqui, o valor vai ser 11, ele vai cair fora. Já o nosso caso aqui, ele já vai inicializar em 11. Então, quer dizer o quê? O primeiro valor que vai aparecer aqui vai ser 11. Ele vai incrementar 12. 12 é menor ou igual a 10, ele vai cair fora. Então, quer dizer, ele executa pelo menos uma vez. É nesse sentido, tá? Então, nesse sentido, a gente utiliza o do while, né? Olha um exemplo interessante aqui, né? Então, mesmo conceito da soma, a soma como uma variável de acumulação. Então, estou acumulando C, a soma. Então, toda vez que ele passa, ele acumula o C, a soma. Mesmo princípio da aula, né? Até vou usar aquele exemplo da aula agora também com vocês, tá? Com uma outra característica com while. Então, mesmo exemplo. Vou pegar aqui meu C Sharp, e vou fazer assim. Eu quero primeiro perguntar a quantidade de alunos que eu tenho na minha sala. Vou repetir esse código várias vezes. Então, pela quantidade de alunos que eu tenho, então ele vai repetir. Então, com um while. Então, pego minha quantidade, verifico com if. Então, já vou fazer um if. Já verifico se a quantidade que eu entrei é maior que 0. Se for, entro dentro do meu while e contabilizo para acumular. Já fizemos um exemplo bem parecido. Só que o que eu quero? O meu usuário ele não pode digitar uma nota menor do que 0 ou maior do que 10. Então, essa verificação eu vou colocar dentro do while. Não entendi. Vou fazer aqui um passo a passo com vocês, tá? Então, bora lá. Ó. Então, primeiro, vou pedir para o meu usuário, né? Já vou fazer assim, ó. Digite um valor. Aí, digite a quantidade, né? Quantidade de alunos. Mesma ideia do outro exemplo, tá? Só que ele vai ficar um pouquinho mais longo, né? Então, int quantidade é igual convert.toInt
console readline. Vou verificar. Se quantidade for maior que 0, aí ele vai começar a brincadeira. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o C, vai inicializar em 1. Legal. While, enquanto C for menor ou igual à quantidade, né? Tem mais um para fechar aqui, ó. Isso aqui. Então, enquanto C for menor ou igual à quantidade, ele vai acumulando C++. Aí, o que ele quer fazer? Agora, ele quer perguntar para os meus usuários, ó, qual é a nota? Para isso, eu tenho que digitar, né, notas e nota, igualzinho o outro lá. Aí, eu vou perguntar para o meu usuário, digite lembra, ó, mais C mais nota. Só tirar o espaço, colocar um espaço. Digite a primeira, segunda, terceira, né? E vou gravar onde? Nota. Convert.toDouble. Console readline. Então, estou lendo a minha linha que o meu usuário está digitando. Aí, agora eu vou acumular. Variável acumuladora. Notas mais nota. Então, o meu usuário digitou, peguei na mão direita e gravei na mão esquerda. Acumulei. E ele vai passar, então está aqui todo o esquema. Se não, o que vai acontecer? Ele vai aqui, falar aqui, para o meu usuário digitar um valor maior que 0. Então, esse cara aqui é digitar valor maior que 0. Legal. Então, esse else aqui é dessa verificação aqui, ó. Pode ver que até ele fica com uma cor diferente. Tá, ó. Aqui é daqui. Posso até deixar assim para a gente não se confundir, ó. Né? Então tá aqui, ó. Esse if extensão else. Legal. Então peguei aqui. Se ele chega até o final, vou perguntar aqui. A média é quem? Olha só, hein? É o notas dividido pela quantidade. Já posso fazer assim direto, né? O ideal não é, né? Criar uma variável média para fazer isso, né? Notas dividido por quantidade. Então, média. Até mesmo porque, se der, né, mais de 2 casas, a gente já coloca o math.round aqui para ele funcionar e ter um arredondamento. Legal. Fiz tudo isso. Professor, mas o do while não está aí. Não, não está. Porque o que eu quero? Eu quero que, se ele digite uma nota aqui que não esteja no intervalo de 0 a 10, ele vai repetir. Mas primeiro vamos deixar assim, para mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, bora lá. Ó. Digitei 3. Primeira nota, 20, 30, 40. A média é 30. Quer dizer o que? Ele pegou, ele aceitou 20, 30 e 40. Só que a nota costuma ser de 0 a 10. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o do e o while aqui. Quer dizer o quê? Ele vai repetir esse código aqui enquanto o quê? Enquanto nota for menor que 0 ou nota maior que 10. Então, enquanto isso aqui for menor que 0 e maior que 10, ele vai repetir a mesma nota. Então, ele não vai mudar o C, porque o C++ está aqui embaixo. Então, ele vai repetir a mesma. Quando ele aceita, aí ele acumula e passa para a próxima nota. Então, bora lá. Ó. 3 notas. O cara vai digitar e vou colocar 10. Aceitou.
Agora eu vou colocar 20. Vai aceitar? Não. Olha lá. 30, 40, 50. Olha lá. O professor vai porque repetiu. Porque ele não vai aceitar acima de 10 e nem abaixo de 0. Agora, se eu digito 5 e 10, ele aceita. Está aí um exemplo muito prático do Duale e vou te falar que é uma das, né, utilizações dele. Então, eu quero verificar o que está entrando, ou um sensor, ou uma variável que o meu usuário digitou, e se ele digitou errado, eu aviso ele e mostro de novo, e assim vai, até ele digitar um valor certo. Tá? Então, por isso que é usado o do while. Tá? Então, exemplo do do while, todo o programa para vocês, tá aí, com if, while e do while. Poderíamos até usar um switch case com menu, né? Então, o primeiro para calcular a média dos alunos, o segundo para criar e-mail, que a gente fez lá no início, né? Então, criação de e-mail, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, um exemplo legal aí para estudar com as principais estruturas de repetição, while, do while, for, aula, né? 9. Pessoal, próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre vetor, né? Então, uma aula bastante interessante, porque vetor praticamente é usado aí em todas as linguagens de programação e em todos os códigos, tá bom? Até a próxima aula.